E a recuperação da economia já começou juntamente com o trabalho para conter o avanço do vírus ali na região. Quem nos ajuda, então, a entender esse cenário, pensar para frente, é o presidente da Câmara de Comércio Brasil-China, Charles Tang. Charles, boa noite, bem-vindo aqui ao nosso plantão de informação, plantão da CNN Brasil. Você me escuta bem? Sim, muito bem. Boa noite, Mona Lisa e Evandro, como estão? Boa noite. Estamos muito bem, Tudo felizes bem. de você estar nos ouvindo. Podemos colocar nesse papo também já o Roberto Dumas, economista, e também a nossa analista de economia, a Raquel Landim. Temos como triangular todos. O Roberto do Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais em São Paulo e a Raquel Landim com a gente também nessa conversa. Tenho certeza que vai ser um bate-papo importantíssimo. Isso, vamos lá. A piscada da imagem foi rapidinha, mas boa noite para todos. Boa noite a todos. Vamos conversar. Primeiramente, então, com o Charles. Charles, já que você está nos escutando bem, quero ver o Charles aí na tela, é isso. Eu queria entender exatamente, quando a gente fala dessa realidade de agora, né? A China colocando, então, toda a situação numa espécie de controle, dando essa sinalização para o mundo. E quando a gente pensa na relevância econômica da China, por exemplo, para nós brasileiros, né? A China, nosso principal parceiro, retomada, países, né? Sem dúvida, e a retomada de vários negócios. A gente pode fazer um prognóstico mais positivo neste momento para essa parceria Brasil-China no que diz respeito, por exemplo, às nossas exportações? Eu acredito que a China está como voltando ao trabalho normal, né? Quanto tempo? A gente vê pelo passado, em 2002, no SARS, a China retomou a sua economia logo depois do controle da epidemia e a China cresceu em dígitos duplos, né? Então, eu acredito que agora que a China conseguiu conter o avanço do coronavírus, ela vai retomar, já está retomando suas atividades e pode, sem dúvida, não só colaborar com o Brasil, como colaborar com o mundo. A China está ajudando a África do Sul, Paquistão, Itália, né? Médicos chineses, equipamentos, 30 toneladas de equipamentos foram para a Itália, a Espanha, etc. E como essa parceria estratégica, aliança estratégica e comercial entre os dois gigantes, Brasil e China, é de suma importância para ambos os países. Sem dúvida alguma, essa colaboração vai aumentar cada vez mais com a ajuda recíproca e principalmente com a experiência e os equipamentos chineses ajudando o Brasil também. A China isolou todo mundo, teve uma atitude enérgica e com esse isolamento social, quarentena, conseguiu debilitar o vírus e conseguiu, em 3 meses, já voltar a produção e a economia voltando à vida normal. Agora, Charles, o senhor falou muito sobre essa questão da China oferecer braços para os outros países. Mas e no movimento contrário? Como que ela ainda muito fortes por causa do novo coronavírus? Isso poderia prejudicar, né, essa comunicação dos países com a China? Eu acho que hoje as comunicações, e o que me preocupa um pouco é a falta do 5G no Brasil, né, para poder, nesse momento de epidemia, ajudar bastante na comunicação virtual, né? Então, eu acho que nesse momento de comunicação virtual, sem dúvida, a conversa do presidente Bolsonaro com o presidente Xi Jinping andou muito bem. Eu acho que vamos conseguir expandir cada vez mais ajuda recíproca, ajuda da China com sua experiência, equipamentos e até médicos. A China mandou tantos médicos para outros países e poderia, talvez, se necessitar, ajudar o Brasil também.
Sim, Charles, vamos colocar então, agora sim, para falar boa noite direitinho, o professor de Economia do Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais em São Paulo, Roberto Dumas, e também a nossa analista de Economia, Raquel Landim. Pronto, assim que eu queria no começo. O grupo está formado agora. Agora sim a gente pode conversar direitinho. Uma boa noite para vocês. Boa noite. Oi. Roberto, boa noite para você, bem-vindo. Raquel também, boa noite agora aqui. Boa noite, Mona Lisa. Oi, querida. Então, vamos lá. Roberto, quando a gente fala dessa parceria e das implicações, a gente está vendo um movimento de retração no mundo, não só um movimento de retração da economia, mas um movimento de retração em relação aos fechamentos, né? Fechamentos de fronteiras, fronteiras aéreas fechadas. A gente está vendo agora... Redução no transporte aéreo Sim, e de cargas. Tudo, absolutamente tudo. Num mundo que está ainda nessa maneira, a gente vê que na China ali, que foi o epicentro, né, o começo de tudo, a história já está em outro ritmo, mas o restante do mundo está em outra toada, vamos dizer assim. Como conciliar esse passo num momento em que a gente precisa tanto diminuir os números da pandemia? É uma equação difícil de fechar quando a gente fala, né? Em que o mundo está na contramão, né? Isso. É uma equação absolutamente difícil. Por quê? Por exemplo, como o Dr. Charles Stang bem colocou, aparentemente a China já está numa trajetória em U que deve crescer aqui. Mas o que aconteceu na China, o que está acontecendo no mundo, é um choque de demanda. As pessoas estão comprando cada vez menos commodities, por isso que os preços das commodities, zinco, alumínio, petróleo, aí também leva em consideração as rusgas entre a Arábia Saudita e a Rússia, minério de ferro, todas essas commodities, tirando um pouco o petróleo, a China compra pelo menos 50%, 55% e o minério de ferro 62%. Aí você fala, puxa vida, então talvez a China possa comprar isso daí. Então, isso pode, de uma certa maneira, ajudar. Mas você tem um outro problema aí, que o mundo não é só a China. Porque o epicentro da crise, felizmente ou infelizmente, agora não é questão de falar felizmente ou infelizmente, não é mais na China. Nós estamos falando agora da União Europeia e dos Estados Unidos. E quando nós falamos de economia nós temos 4 motores. Consumo, investimento das empresas privadas, gasto do governo e exportação. Em que pese que eu exporto muito mais, é o meu maior mercado consumidor, a China. Mas o meu segundo maior mercado consumidor é a União Europeia. A Alemanha está em recessão, França vai entrar em recessão, Itália está em recessão, Espanha vai entrar em recessão e ainda temos o Brexit. Então já não dá para eu confiar mais na União Europeia para ser o motor de crescimento das minhas exportações. Meu terceiro mercado consumidor são os Estados Unidos. Puxa vida, mas agora já está passando da Europa para os Estados Unidos. Tem bancos já dizendo que a economia norte-americana deve cair de 3% a 3,5%. Então as minhas exportações para os Estados Unidos também não vão me ajudar. E qual é o meu quarto maior consumidor? Argentina. Puxa, mas ela está em recessão. Então, achar que só a China agora começou a crescer, há de se louvar isso daí, não estamos vendo. Porque, como diz, nos primeiros 2 meses diziam a China está parada. Discordo. A China estava caindo. Porque a produção industrial na China, ela caiu 17%. A última vez que aconteceu isso foi em 1990, quando a produção industrial caiu 20%. Então, um bruto despencamento, vamos dizer assim, na economia chinesa. Vendas ao varejo caiu 20%. E as exportações chegaram a cair 17%. A China vai recuperar? Veja, não vai ser através da exportação, a não ser que ela queira exportar para a Lua. Porque o mundo está numa crise global e vamos entrar numa recessão global. Então, tira esse motor de crescimento da China. Consumo, vamos lembrar naqueles com meus 4 motores. O chinês, ele consome muito, mas ele tem um motor de crescimento muito mais voltado para investimento privado e gasto do governo. Então, o que nós estamos querendo dizer? A China pode crescer,
mas ela vai se desbalancear mais ainda. Ela vai crescer via gastos do governo em projetos de infraestrutura que talvez não sejam tão necessários e justamente no momento onde o governo de Xi Jinping gostaria de endereçar o excesso de alavancagem do país, que já passou de 300% do PIB. O que vai acontecer? Vai ser um crescimento, mas anabolizado, porque muito provavelmente Beijing vai ligar para os principais bancos chineses, que trabalham como braço parafiscal do Partido Comunista Chinês, e mandar para eles emprestarem, mesmo que essa dívida não seja paga. Vai crescer, mas é um crescimento anabolizado. Agora, a Raquel Landim, né, ela tem alguns dados que mostram também como a atividade econômica vai parando à medida que o número de casos do novo coronavírus avança em vários países do mundo. Raquel, eu gostaria que você comentasse com a gente sobre isso, até para a gente ampliar a nossa conversa aqui. Sim, Evandro, vamos lá. A gente preparou uma arte, temos aqui a nossa arte. Bem, eu vou explicar, pronto, aqui estamos. Vou explicar um pouquinho para vocês. Olha só, esses dados aqui foram preparados pelo economista Pedro Renault, do Banco Itaú, e eles relacionam em vermelho, gente, temos aqui os novos casos de Covid. E em azul, um indicador de atividade econômica, que é um indicador que a gente chama de alta frequência. Ele antecipa o PIB. O que está aqui? Dados como o pedágio das estradas, dados como a questão da poluição, dados como a energia. Então, ele vai mostrando para a gente o que vai acontecendo quando o número... Voltamos aqui para a China. Dá uma olhada, gente. A economia chinesa, olha, ela cai abruptamente à medida que o número de novos casos de Covid cresce. E ela só volta a se recuperar no momento em que diminui o número de novos casos. Por que ela tem essa queda abrupta? Por conta do lockdown, as pessoas ficam isoladas dentro de casa e também por conta da insegurança das pessoas. Ninguém consome, nenhuma empresa investe. E dá para a gente perceber que a queda ela é muito mais rápida e acentuada do que a retomada. Eu vou pedir ao nosso pessoal da arte para colocar agora o gráfico da Coreia. Temos aí, gente, o gráfico da Coreia do Sul. Olha só, a Coreia do Sul já teve uma primeira queda muito forte de atividade, mesmo antes dos dados da Covid começarem a crescer. Daqui a pouquinho volta pra gente, eu vou explicando. Não, olha só, mesmo antes dos casos da Covid voltarem a crescer, ela já cai abruptamente. E aí o que acontece? Por que acontece isso? Contaminada pela China. Você falta peças e partes na China e a atividade na Coreia já vai caindo. Quando a Coreia consegue controlar o número de novos casos, a atividade vai retomando, mas ainda de forma lenta. Temos também Estados Unidos e Europa. É possível mostrar? Olha na Europa, gente. O número de casos de Covid crescendo muito e a atividade derrubando. Ainda não temos a curva, porque como a gente sabe, o número de casos na Europa está crescendo enormemente. Então a gente ainda não tem essa recuperação. Nos Estados Unidos, o gráfico é muito parecido. Daqui a pouquinho a gente mostra para vocês, mas também é uma queda, olha lá, uma queda abrupta de atividade, enquanto os casos de Covid crescem. Provavelmente no Brasil, a gente está começando a viver isso daqui, a gente vai ter um gráfico muito parecido com esse. E o que a experiência internacional está nos mostrando a gente só vai recuperar, a nossa economia só vai retomar à medida que os novos casos de Covid comecem a diminuir, ou seja, à medida que a doença vá sendo controlada. E a saída da crise, como nos mostra a experiência de China e de Coreia do Sul, ela é muito mais lenta do que a queda. Uma análise, Evandro? Raquel, eu até chamo novamente, então, o senhor Charles Stang, que é presidente da Câmara de Comércio Brasil-China, para conversar com a gente novamente. Doutor Charles, diante disso, que a Raquel falou sobre o controle ser essencial para que a economia ou para que a indústria volte a funcionar da forma como deve ser, enfim. Não existe uma preocupação de que essa flexibilização feita pela China hoje possa fazer com que os casos aumentem novamente? Como que vocês têm olhado para isso? Olha, nós vimos na estatística de que
os números de novos contágios têm sido insignificantes, né? O que tem sido mais significante são aqueles que estão importados de visitantes do exterior. Por isso que a China fechou seus aeroportos, né? E fechou suas fronteiras temporariamente. Agora, eu concordo com o professor Roberto Dumas, que eu conheci na China há anos atrás, que a situação está muito delicada, porque o mundo inteiro está entrando em recessão. Agora, sem dúvida alguma, em 2008, 2009, a China injetou, naquela época, só 600 e poucos bilhões de dólares e fez uma diferença tremenda para alavancar o crescimento econômico dela. Logicamente, vai ter que injetar dinheiro, já está fazendo, né? Como os Estados Unidos está fazendo, né? 2 trilhões de dólares, que é mais do que o PIB brasileiro, né? Nas mãos da economia. E a China está injetando dinheiro e o mundo inteiro, para poder recuperar, vai ter que injetar muito dinheiro, conforme estão dizendo, 5 trilhões de dólares, para poder recuperar a economia dos países que foram drasticamente afetados pelo coronavírus. Sim. Roberto, queria também te colocar nesse papo, junto com o Charles e a Raquel, porque nós estamos vendo agora grandes injeções, né, de volumes, né, injeção de economia, enfim, na economia americana, a liberação dos 2 trilhões de dólares nesse momento, várias economias no mundo com volumes significativos, mas a minha pergunta para o Roberto é a seguinte: ninguém sabe ao certo, por mais economista bom que seja, o tanto que a economia mundial vai precisar de suporte, né, dos governos, sejam eles federais, estaduais ou municipais, e das suas instituições bancárias, para retomar a economia e para dar um gás nessa economia, nos números de 2020. Eu estou pessimista ou estou realista, Roberto? Não, absolutamente realista. Na realidade, agora, esses números, ou essa quantia que está sendo colocada na economia, ela não está querendo fazer com que a economia cresça, mas que ela não entre em colapso absoluto. Por exemplo, cada país tem a sua idiosincrasia. Se nós falarmos, como você bem colocou, olha, os Estados Unidos colocou vários trilhões de dólares, principalmente para bancos, porque deve existir bancos, porque durante os últimos 10 anos, vários bancos norte-americanos emprestaram dinheiro para empresas que eram listadas na Bolsa dos Estados Unidos para recomprar ações. Como as ações caíram, o risco de crédito dessas empresas que tomaram dinheiro piorou. Como o risco de crédito piorou, esses bancos que emprestaram precisam tomar mais capital para se adequar à regulamentação. Por isso que você viu que o Banco Central acabou comprando commercial papers. Porque como é que um banco se ajusta? Ele precisa de liquidez. Então ele entra no mercado querendo vender papéis corporativos, mas mostrou que ninguém queria comprar. Então o Banco Central dos Estados Unidos falou, deixa que eu compro, porque eu sei porque deve ter bancos que precisam aumentar o capital, dado o nível de risco maior que eles estão expostos. No caso do Brasil, em que pese que o Banco Central brasileiro tenha injetado já 1 trilhão, na realidade, liquidez é crucial. Sim. Mas o que o Brasil precisa agora em relação a banco seria apetite de risco. Porque não adianta eu liberar, por exemplo, 800 bilhões ou 1 trilhão via minimização ou decréscimo de reserva compulsória à vista, compulsória a prazo, etc. Os bancos, o que eles vão fazer com esse dinheiro? Eles vão empossar, porque eles sabem que existe um risco de várias empresas quebrarem. Então, esses bancos, apesar de estar com dinheiro, eles vão comprar títulos públicos. E aí que vem a medida do Paulo Guedes. O que é? Olha, então já sei, vamos direto no ponto. Eu vou fazer uma política de 40 bilhões de reais
não vai passar para a empresa e vai direto para a folha de pagamento das empresas, porque não é questão de crescer, é questão de não destruir o capital econômico existente, porque em algum momento, 3, 4, 5 meses, a economia volta. Não acho que volte em V, acho que volta em U, vai demorar isso daí. Então é melhor eu manter essas empresas num estado de sobrevivência do que deixá-las quebrar. E aí que vem aquela discussão de que se deve trabalhar ou se deve ficar em casa, né? Sim, Raquel, entra nesse papo até com o que o ministro Paulo Guedes disse hoje, que a gente ia sair, os brasileiros, né, o nosso país sairia da crise antes dos outros. Dá os seus componentes aí, Raquel. Olha, Monalisa, muito difícil prever. A gente vai ter que acompanhar como é que vai ser a evolução da doença no país. O governo está tentando colocar aí uma série de medidas para exatamente fazer isso que o Roberto está falando. Deixar as empresas e as pessoas em modo de sobrevivência, garantindo alguma renda e garantindo o fluxo de caixa das empresas para impedir o desemprego. E aí impedir que a volta seja muito mais lenta. Como a gente viu da experiência internacional, a volta ela é mais lenta. Agora eu queria fazer uma pergunta para os nossos convidados, tanto para o Roberto quanto para o Charles, sobre a questão da recuperação da economia chinesa. A gente viu que a China já começou a se recuperar à medida em que ela controlou o surto. Eu pergunto se ela não pode ter uma segunda onda de desaceleração, visto que os seus principais parceiros, Estados Unidos e Europa, estão sofrendo muito com a pandemia, não só em termos de saúde, como em termos econômicos. Será que essa recuperação da China não pode ser comprometida pelo desempenho de Estados Unidos e Europa? Posso responder, Charles? Sim. Tá, então eu começo. Olha, na minha opinião, o que eu acho é, até um tempo atrás, até 2008, o principal motor de crescimento da China era exportações líquidas. Não são mais as exportações líquidas que fazem a China crescer. O que faz a China crescer é investimento do governo. Então, isso, apesar de nós vermos, provavelmente, por exemplo, no começo do ano nós estávamos estimando que a China deveria crescer 4,9. A estimativa agora é 3,5. Acho muito difícil o governo chinês mostrar esse número. Provavelmente ele vai mostrar algum número do tipo 4,5, parece que nada aconteceu. Mas o que ele pode fazer? Como eu digo sempre, exportação o mundo não quer comprar, isso eles nem estão pensando. Consumo, não adianta pedir para o chinês consumir, porque durante 10 anos o governo chinês, ele sempre priorizou a produção ao invés do consumo. Você está querendo dizer o quê? Nos últimos 15, 20 anos o chinês não consumia? Não, o chinês consumia demais, mas ele produzia demais ao quadrado. Por isso que ele vendia e era um verdadeiro polo exportador. Vendo que depois da crise de 2008 isso não funcionava, saindo Hu Jintao, entrando Xi Jinping, falou, vamos ligar o outro motor, que é consumo. Não deu tempo, então para evitar uma queda, agora eu tenho plena convicção que o governo vai querer entrar com tudo. Só que ao entrar, ele vai aumentar a alavancagem mais ainda. E aí fica a pergunta, será que esses bancos que provavelmente vão emprestar a pedido de Beijing, sem levar em consideração uma análise risco-retorno, mas simplesmente para garantir a legitimidade do Partido Comunista Chinês e garantir um crescimento de 4, 4,5, será que essas empresas, esses governos locais, essas empresas estatais que o governo, através dos bancos, vão emprestar, vão ser capazes de pagar de novo? Então é bem possível que créditos podres nesses bancos devem aumentar. Você está querendo dizer, então, que existe o risco de uma crise bancária? Não, zero de risco na crise bancária. Por quê? Porque a conta capital da China, ela é fechada.
Praticamente, um chinês é proibido tirar o dinheiro, assim como um gringo é proibido de entrar. É muito pouco. Você tem o QDII, QFII, que não passa de 40, 60 bi. Isso não é nada. Então, é muito difícil que ocorra o que aconteceu com a Tailândia, Malásia, Indonésia, Coreia em 97 e 98. Conta capital fechada. Mas, ao você se alavancar dessa maneira, você só vai conseguir limpar os bancos através dessa maior onda de créditos podres, através do que a gente chama repressão financeira, tributando cada vez mais a população. Como? Mantendo a taxa de juros mais baixa, para que os bancos possam aproveitar uma lucratividade maior e limpar os bancos. E isso só posterga o tão necessário rebalanceamento econômico do crescimento da China para virar para mais consumo. Ou seja, estão empurrando com a barriga aquilo que você precisa. Já passou da hora de aumentar o consumo. Mas veio uma crise. Puxa vida, mas qualquer livro de economia vai falar o seguinte, olha, se veio uma crise, vamos apanhar, vamos ter um problema, o PIB vai crescer. Não, 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 não. Se nós formos lá para a história, nós vamos ver que a última vez que a China cresceu 1,5% foi justamente em 1989, quando tivemos o massacre da Praça da Paz Celestial. Economia, política e sociedade vale no mundo inteiro. Quando a economia vai mal, a sociedade reclama. A sociedade reclama, pede a cabeça do rei. Isso, num país democrático, a gente tira o presidente e faz uma nova eleição. Lá não, eu tenho que botar o tanque na rua. Então, a China precisa crescer. Mesmo que seja anabolizado, mesmo que nós percebamos que isso vai trazer mais non-performing loans, ou seja, mais créditos podres, mesmo que isso postergue o tão necessário rebalanceamento para consumo, mas é a única maneira de você garantir a legitimidade do Partido Comunista Chinês, evitando tensões sociais e um aumento do desemprego desenfreado, como nós vimos em 89. Charles, e você, qual é a sua opinião? Você acha que a crise nos Estados Unidos e na Europa pode impactar a China? Olha, sem dúvida alguma que a crise nos Estados Unidos e na Europa vai impactar a China. Só que já tem alguns anos, o professor Dumas trabalhou em banco lá na China, conhece bem a situação chinesa. Mas, como nós sabemos, a China já tem alguns anos que está saindo do modelo de investimentos e exportação para o modelo de consumo, né? Cada vez mais o governo, aumentando a classe média chinesa, tem 600 milhões de pessoas. A China deve acabar com a pobreza nesse ano ou ano que vem. Então, o número de bilionários, milionários na China é gigantesco. Então, o consumo, cada vez mais a China está orientando sua economia para sair só do modelo de investimento e de exportação para cada vez mais se basear no modelo de consumo, né? E estamos vendo que a China está consumindo cada vez mais. Logicamente, essa queda de economia vai prejudicar o consumo também. Mas a retomada rápida no passado da China, tanto na crise financeira como no SARS, etc., também foi rápida. Agora, professor Roberto Dumas, eu gostaria que o senhor falasse para a gente qual que é a expectativa, porque em muitas das reportagens que eu tenho feito, né, com empresários ou com indústrias que lidem, né, com esse mercado direto com a China e com outros países, muitos, numa visão até ali, dizem realista, falam, este ano está perdido para a gente. O que o senhor avalia sobre essa questão? É realmente 2020 um ano que deve ser esquecido ou que, né, deverá ser esquecido por essas pessoas, por esses empresários, pelas indústrias, principalmente que trabalham diretamente com a China? Olha, se nós estivermos falando em relação ao Brasil, sim, o ano está perdido. Obviamente que o negócio ainda está acontecendo em economia. Economia é uma ciência social, não é uma ciência exata. Nós não podemos dar 100% de probabilidade, mas 99% de probabilidade o Brasil vai entrar em recessão.
O Brasil vai terminar 2020 com pelo menos uma queda do PIB de 1,8% a 2,2%, sendo otimista. E não acho que a recuperação, como eu já disse, será em V. Por quê? Se você veja o que aconteceu em 2019, já mostrava uma tendência de crescimento menor. Agora, nós somos impactados com o coronavírus, aí nós vamos pensar, não precisa até fazer uma coisa bem mais simples. Como é que a economia, como é que os investidores, eu estou falando em capacidade produtiva, o que levaria eles a investir mais no país? Olha, se a gente possivelmente se teletransportar para dezembro de 2019, a nossa preocupação era o seguinte: nós temos a PEC do Pacto Federativo, a reforma emergencial, a autonomia do Banco Central, a privatização de várias empresas do Correio, etc., a reforma administrativa, a reforma tributária, todas provavelmente para ser aprovada nesse ano. A gente já sabia que não seria aprovado, por isso que a confiança dos agentes econômicos já havia diminuído, sabíamos que teríamos eleições e que o Brasil pararia a partir de junho. Agora imagina no momento onde eu sou atacado por coronavírus. Essas expectativas, no ano que vem, devem se deteriorar. Porque se você for... Eu não sou analista político, mas geralmente em política, a lua de mel começa a acabar. Você está propenso a acreditar no governo no primeiro, no segundo, mas no terceiro ano, você já achar que todas essas políticas, saindo de uma queda de PIB, vamos supor, 1,8%, vai? 1,8%, agora eu vou investir. Eu não vou investir por vários motivos. Primeiro que essa queda no PIB me deixou uma bruta capacidade ociosa. Tem gente que eu ainda não mandei embora, que ele pode fazer tudo o que eu preciso em 2021. Então eu não vejo uma recuperação rápida nem para 2021. Ainda não estou vendo recessão em 2021. Mas 2020 para o Brasil é um momento perdido. Sim, e o que é pior aí, né? Você vê rusgas entre governos dizendo se devemos fazer o lockdown ou se devemos continuar trabalhando. Quer dizer, parece que nós que eventualmente podemos analisar, agora imagina a maior parte das pessoas fala, o que eu posso? Posso sair na rua, como alguma parte do governo diz, devo trabalhar, não, mas o ministro da Saúde não diz. Gente, eu não tenho norte. Eu, brasileiro, não tenho norte. Eu preciso tomar a decisão. Porque a cada 5 minutos, um líder fala uma coisa. Justamente agora é isso que a gente precisa. Bater em cabeça, eu preciso que alguém fale. Eu não estou falando, defendendo em nenhum momento o lockdown. Eu sou economista, não sou infectologista. Mas eu gostaria de obedecer às ordens da Organização Mundial de Saúde, do infectologista, de quem entende. Se ele está falando para todo mundo ficar em casa, quem sou eu, economista, para falar o contrário? E tem um outro ponto, se você me permite, porque muita gente fala o seguinte, não, mas é que aí vamos perder emprego. Em economia, e aí eu já vou entrar um pouco na seara de medicina, o coronavírus mata. Assim como o desemprego também mata. Só que o coronavírus, quando mata, não tem nada que a economia possa fazer. Quando o coronavírus mata a prazo, que é o desemprego, tem coisas que o governo pode fazer. Uma política fiscal expansionista contracíclica. Ou seja, são mortes, desculpa falar tetricamente, são mortes a prazo evitáveis. Mortes à vista não tem nada do que um economista pode fazer. Não tem nada do que, olha, se você der mais dinheiro, não vai adiantar. E muita gente fala, mas a minha dívida pública vai subir. A minha dívida pública e meu déficit fiscal vão subir de qualquer maneira. Porque se eu não ajudar com o governo, muita gente vai morrer em empresas, o desemprego vai aumentar, a base de tributação despenca. Meu déficit fiscal sobe. Agora, se o governo intervir, meu déficit fiscal também sobe, mas pelo menos eu mantenho o capital, essas empresas vivas, no modo de sobrevivência para decolar
daqui uns 4, 5 meses. Então, essa variável que a dívida vai subir já está dada. Então, é melhor você fazer alguma coisa para não destruir toda o avião que já eventualmente deve decolar em 4, 5 meses. Então, pegando esse gancho aí do Roberto, até para dar prosseguimento para vocês, para o papo que eu tive com a Raquel antes da gente começar aqui esse plantão meu e seu aqui, Evandro, a gente estava na preparação. Raquel, amarra essa conversa com a gente contando exatamente a percepção, né, do mercado, dos empresários sobre essas medidas que estão sendo anunciadas para as pequenas e médias empresas por causa da situação de já, o respiro de agora, folha de pagamento e até do que tem sendo anunciado conta-gotas pelas autoridades econômicas brasileiras. Por exemplo, hoje o novo suporte aí do BNDES, né, 2 bi. Amarra essa conversa dando aquela percepção que você contou para mim agora há pouquinho ali na redação. Então, Monalisa, o governo brasileiro parece que está tentando agir em 3 frentes, né? Uma, sustentando a renda das pessoas, e aí temos a renda básica que vem sendo chamada aí de Corona Voucher, que são os R$600 para os informais, que hoje é um grande contingente da população brasileira. Do outro lado, o governo está tentando aliviar o caixa das empresas com uma série de medidas. A mais recente delas, que foi muito elogiada por bancos, pelos economistas, é de passar dinheiro do Tesouro diretamente para a conta do trabalhador, deixando aí um crédito que a empresa vai poder pagar a juro bem baixinho. Qual que é a questão? O BNDES é um mecanismo que move esse dinheiro. O Tesouro vai repassar esse dinheiro para o BNDES. Movimentar esse dinheiro, é preciso uma medida provisória criando esse programa. É preciso criar esse crédito extraordinário que hoje não existe no nosso orçamento. Então, o presidente Gustavo Montezano disse há pouco, numa live no canal do BNDES no YouTube, que muito provavelmente esse dinheiro não chegará para a folha de pagamento agora, que vence no dia 5, só para a folha de pagamento de maio. Então, temos aí um mês em que as empresas vão ter que ver o que vai acontecer. As informações que eu tenho é que a equipe econômica está trabalhando nessa medida provisória, pretende entregá-la o mais brevemente ao presidente da República, mas o setor público tem esses entraves. Então, segundo Gustavo Montezano, é muito pouco provável que esse dinheiro chegue agora para essa conta já, essa folha de pagamento que vence no dia 5. Isso só seria um refresco para as empresas lá em maio. Então, durante esse período, a gente tem que ver quais que são os outros mecanismos que o governo vai ter para auxiliar as pequenas e médias empresas a seguir aí sem demitir por conta de estarem com as portas fechadas. É isso aí, né? A gente está dando um panorama, e para usar então o palavreado do Roberto, idiosincrasias, cada um com a sua particularidade comportamental. Pode ser assim, Roberto, traduzindo para todo mundo? Professor Roberto, pode? Pode. Então tá certo. A gente vai continuar conversando. Eu tirei até um sorriso do Roberto, olha só, isso é. Vamos avançar com essa conversa? Exatamente, nós vamos ter aí o empresário brasileiro também, Lucas Kubaski. Nós já temos o Lucas para falar com a gente ou ainda não? Daqui a pouquinho a gente está trocando as posições, mas eu queria complementar isso também com o Charles. Charles, quando a gente está falando dos próximos desafios e o que o governo brasileiro tem feito para dar esse gás para as empresas, né? A gente viu as medidas de sexta-feira, as medidas que complementam hoje. Quando a gente fala dessa troca, né? De que maneira vocês que representam o empresariado do lado de lá têm visto a iniciativa das autoridades econômicas brasileiras? Charles. Eu acho que a China conseguiu controlar em menos de 4 meses o coronavírus porque ela teve uma voz, né, uma política de contenção. Foi seguida, 60 milhões de pessoas na província foi basicamente em quarentena, né, e todas as cidades como Beijing e Xangai estavam completamente vazias. E eu acho que por isso que ela conseguiu conter
em um prazo bastante curto e pode começar a retomar sua economia. Eu acho que as medidas que o governo brasileiro está tomando são muito boas, só que não são suficientes para o tamanho da economia do Brasil. Eu acho que se a gente conseguir controlar rapidamente a epidemia, né, e conseguir também aumentar um pouco e acelerar esses recursos, eu acho que nós podemos ter uma soft landing em vez de um hard landing. Okay. Bom, o Dr. Charles falou aí, professor Roberto, sobre essa questão das medidas implantadas na China fazerem um efeito muito rápido, né, sobre essa recuperação. Agora, tem muitos especialistas dizendo que se para a economia é ruim com o afastamento social, pior sem ele. Qual que é a sua visão sobre isso? É aquilo que eu falei, ou seja, é um dilema ético que cada um tem que tomar a sua decisão. Por exemplo, de novo, eu não sou médico, mas eu gostaria de ouvir sempre o que o médico tem a dizer sobre a minha saúde, gostaria de ouvir o que um epidemiologista tem a dizer sobre a minha saúde e o que a Organização Mundial da Saúde tem a dizer. Eles estão falando todos em casa. E se por um acaso, eu já ouvi alguns amigos meus falar o seguinte, não, mas eu trabalho, volto para casa, mas a minha mãe está em outro quarto. Sim, você deve morar numa casa de 300 metros quadrados. A maior parte do Brasil deve morar numa casa de 60 metros quadrados, onde deve ter pelo menos 5 e 6. O que eu vou fazer com meu avô? Vou fazer agora um gueto, como aconteceu lá em 1949? Então eu acho que tem que seguir o que quem mais entende, que é a Organização Mundial da Saúde e o Ministério Mandetta está falando. Essas mortes à vista são inevitáveis. Ah, mas eu preciso de renda. Sim, nós vamos te dar renda depois. Porque agora, eu lembro de uma frase, quer dizer, uma coisa que aconteceu, nos 2, 3 dias atrás. O Bill Gates falou o seguinte, eu não acho que a confiança dos empresários, dos consumidores, ficaria melhor trabalhando numa pilha de cadáveres. Eu não acho que isso deve melhorar a expectativa, sabendo que, e outra, como a Mona Lisa até falou, devemos levar em consideração a idiosincrasia do comportamento do velhinho brasileiro. Exato. Será que eles obedecem o que a gente fala? Como é diferente da China? Veja, a China, você fechou, acabou. Agora, aqui a gente sabe que o negócio é mais complicado. Mas trocando em miúdos, o que eu defendo? Mortes à vista você não controla. Mortes a prazo, eu tenho como controlar isso daí. E alguém vai falar, será que o governo virou a chavinha? Virou keynesiano ao invés de liberal? Não. Isso é uma medida emergencial que vai voltar quando o coronavírus for endereçado de alguma maneira. Então, eu sou a favor de ouvir quem entende do assunto, não de quem não entende do assunto. Quem entende do assunto de coronavírus são os médicos e infectologistas. E para o longo prazo, os economistas têm o que fazer. Isso é evitável. No curto prazo, nós economistas não conseguimos ressuscitar ninguém. Sim, e até para colocar um componente nessa nossa conversa, Evandro, Roberto, agora Charles. sim, né? Sim, o componente da informação sobre as nossas características, né? Na minha apuração de hoje, os números recentes do IBGE, 31 milhões de brasileiros não têm água encanada. Só para dar um olho nessa nossa conversa, já que eu estou falando com gente que gosta de números. 74 milhões de brasileiros vivem em áreas sem esgoto e quase 6 milhões de brasileiros não têm banheiro em casa. E isso é uma discussão direta em relação às questões do isolamento, às consequências disso. E que agora veio para a superfície. Exato, exato. E tem aquela máxima, né, Roberto e todo mundo que nos acompanha. Infelizmente, a gente não vê
de uma maneira recorrente e forte a atuação dos governantes de fazer obra que não aparece, né? Aquela obra que está debaixo da terra, que é saneamento básico, metrô, enfim, toda essa gama. Roberto, diante desses números, aí sim a gente volta com aquele palavrão, as idiosincrasias, que são as características muito particulares de cada lugar, para a gente conseguir entender o que vem pela frente, né? Quando a gente faz a comparação econômica de um lugar para o outro, certo? Exatamente. Eu acho que, baseado nisso daí que você falou e o que eu estou ouvindo de infectologista, desculpa, não quero entrar nessa seara, mas o que eu tenho ouvido, fique em casa. Eu preciso ganhar minha renda, fique em casa, porque você vai passar para quem você mora. Você acabou de falar, provavelmente essas pessoas que não têm acesso ao saneamento básico, você imagina o tamanho da casa que ele mora. E quantas pessoas moram lá dentro? Eu tomo cuidado. Não, você não toma cuidado. Já está provado que um vírus, olha, eu já me metendo na medicina, pelo amor de Deus, se eu falar alguma bobagem, um infectologista, mas já vi papers que, dependendo da temperatura, o vírus fica até 9 dias naquele material morto. Então, quer dizer, você pegou na maçaneta, pegou nisso daqui, etc. e tal, talvez o teu avô tenha pego. Então, pelo amor de Deus, gente, vamos ouvir quem entende. Se é para falar de economia, chamemos um economista. Se é para falar de devemos ficar em casa, todos os médicos e até o ministro está falando. Quem somos nós? E aí fica aquele proselitismo. Não, fora um, fora... Para com isso, pelo amor de Deus. Não é hora de ter um negócio desses. Vamos ouvir quem mais tem para falar e quem mais entende do assunto. A gente Dá aproveita... para ter renda? Dá para ter renda. Depois. Agora vamos tentar manter ele vivo. Desculpa. Imagina, não, o senhor falou, vamos ouvir quem entende do assunto e a gente vai trazer para essa conversa agora alguém que é um empresário brasileiro que lida diretamente com empresas chinesas, que é o Lucas Kubaski. Seja bem-vindo aí ao nosso bate-papo, Lucas. Uma boa noite para você e eu gostaria que você trouxesse a sua impressão a partir do momento em que a China começa agora a flexibilizar algumas medidas. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, Evandro. Boa noite aos demais convidados. Bom, como vocês disseram, eu trabalho em uma grande empresa chinesa, uma empresa com mais de 16 mil funcionários espalhados ao redor do mundo e grande parte deles, a grande maioria, estão lá na China, né? E passamos por um período complicado, a empresa paralisou as atividades na China durante praticamente 3 semanas, ficamos durante 3 semanas com o pessoal do escritório em home office, as fábricas nossas na China pararam por esse período. E à medida que o tempo vem passando, a gente vem retomando e reestabilizando novamente a produção e as atividades administrativas da empresa. Nossa fábrica parou logo após o Ano Novo Chinês, né, o Spring Festival da China, ficamos 3 semanas parados. Retomamos a operação com 50% da capacidade. Gradativamente essa retomada vem escalando, né? Hoje a gente já conseguiu na semana passada voltar aos 100% da capacidade de produção de produtos nossos, mas sim, realmente foi um período bem complicado. Então, Lucas, qual que é o produto? E você falou que a retomada agora, nesse momento, está em que patamar? 70%, é isso? Na verdade, a nossa empresa ela produz sistemas de segurança eletrônica, mais especificamente câmeras de segurança, né? Inclusive, produzimos câmeras que ajudam, inclusive, no combate aí ao avanço da epidemia, que são câmeras para medir temperaturas das pessoas. Hoje estamos com 100% novamente da capacidade de produção, mas alcançamos esse nível na semana passada, até por uma questão de necessidade de produção de produtos para o mundo, produtos esses que podem aí sim ajudar na contenção do avanço do coronavírus no mundo todo. Mas significou perda de postos de trabalho para alguém do lado de cá ou do lado de lá, ou não? Não, a empresa está com um bom fluxo de caixa, conseguiu manter todos os empregos até o momento. Obviamente nós temos aí mais de 50 escritórios e filiais espalhados pelo mundo, o Brasil é uma delas, né, onde eu trabalho. Aqui no Brasil hoje, todos os nossos funcionários estão em home office, não tem absolutamente ninguém indo para o escritório, mas graças à tecnologia a gente consegue tocar as atividades do dia a dia sem grandes problemas, né? Hoje
videoconferência, telefone e os aplicativos de conversação nos ajudam muito nas atividades do dia a dia. Agora, Lucas, para que esses produtos cheguem de fato, como que tem sido a relação entre China e Brasil, com a China melhorando um pouco as medidas e o Brasil mantendo as restrições? Como que está aí? Aumentando até, né? Mantendo e aumentando as restrições. Como que estão os bastidores aí dessa comunicação entre os dois países? Olha, Evandro, a gente tem uma comunicação muito boa, assim, apesar das medidas restritivas impostas pelo Brasil, a China ainda é um grande fornecedor de produtos no Brasil, principalmente nos produtos relacionados à tecnologia. Nós não notamos, assim, para a nossa área especificamente, restrições. Notamos, obviamente, uma baixa na demanda de alguns produtos, por questões óbvias, né? Mas, em contrapartida, notamos um aumento na demanda de outros produtos que são especificamente utilizados para esse combate ao coronavírus, como as câmeras térmicas, por exemplo. Hoje a gente tem visto no Brasil e no mundo uma grande necessidade de aplicação desses produtos e uma grande procura desses produtos. Então, obviamente, a gente não pode parar de produzir. Existem dificuldades agora na questão logística, né? O número de voos da China saindo da China, e o número de voos no mundo todo diminuiu muito e, obviamente, a gente tem algumas restrições logísticas, mas até então não tivemos nenhum impacto em nossos negócios aqui no Brasil. Tá certo. Eu vou me despedir agora do presidente da Câmara de Comércio Brasil-China, o Charles Tang, que conversou com a gente. Obrigada, Charles. Para esse tchau, você quer arrematar alguma coisa? Sim, eu gostaria também de colocar em debate, né, a importância dos investimentos estrangeiros e empréstimos estrangeiros para ajudar a economia do Brasil. Quando o Brasil teve na sua pior fase da crise econômica 3 anos atrás, a China emprestou 15 bilhões de dólares para a Petrobras, em cima dos 5 bilhões que já tinha emprestado, investiu nessa época mais de 20 bilhões de dólares no Brasil, e também criou um fundo de investimento em infraestrutura de mais de 20 bilhões de dólares, onde a China contribuiu com 15 bilhões de dólares. Então, eu acho que esse é um fator que essa viagem do presidente Bolsonaro para a China, onde ele manteve bons entendimentos com o presidente Xi Jinping, também é muito importante para qualquer retomada da economia do Brasil ou de outros países onde a China investe maciçamente, e inclusive também para a própria China, que está fazendo os investimentos. Tá certo, Charles. Obrigada, então, pela sua participação aqui no nosso debate. Até uma próxima e a gente espera sempre trazendo aí notícias melhores, se for possível, claro. Uma boa noite para o senhor. Agora, professor Roberto, continuando a nossa conversa, depois dessa fala do Lucas, de que alguns produtos até aumentaram, é um otimismo necessário neste momento? É uma fala necessária para que a gente consiga ver que algumas coisas ainda estão funcionando, apesar do novo coronavírus? Veja, em alguns segmentos econômicos, eles tendem a se beneficiar e outros segmentos econômicos apanharam demais. Por exemplo, no começo do nosso bate-papo aqui, eu falei que, olha, o problema do coronavírus ele se divide em dois. Ele é um choque de demanda, ou seja, a China parou de consumir todas aquelas commodities que nós falamos, consumia 50% até 62% de minério de ferro, mas também é um choque de oferta. Porque como a China parou, a China, mais ou menos 31% do que ela exporta é considerada processing trade. O que é processing trade? Ela compra bens intermediários, principalmente de Taiwan, Coreia e Japão, agrega algum valor e reexporta. Ora, se a China para, é por isso que você também, levando também em consideração toda a parte da saúde que bateu no Japão, bateu na Coreia, mas mesmo que não batesse, bateria na economia da Coreia, porque 30% é o que você exporta, isso é considerado processing trade. Quais foram os segmentos econômicos do Brasil mais impactados por essa choque de oferta? Automóveis, autopeça, eletroeletrônico, farmacêutico, esses sofreram um choque de oferta que provavelmente faltou peça. Porque quem trabalha numa montadora pode até me dizer o que aconteceu lá com uma montadora francesa na Coreia, etc. Faltou um cluster
de um para-brisa, o que eu quero que aconteça, a montadora para totalmente. Então, agora, com a recuperação dos mercados asiáticos, eu devo crer que o choque de oferta fique minimizado. Mas o choque de demanda, veja, ninguém quer comprar. Por enquanto, a coisa é simples, a coisa não é economia. Ninguém quer sair de casa, ninguém vai investir, ninguém vai consumir. O governo tem dinheiro? Tem, mas não como os Estados Unidos. Então, você não tem mais motor para crescimento. É que nem eu te disse, você tem 3 ou 4 motores. Eu sempre falo 3 motores no Brasil, porque o governo já acabou. O governo não tem dinheiro. E outra, não adianta o governo querer gastar demais. Porque muita gente fala, olha, vamos gastar doidado. Não é bem assim. Porque se o governo gastar demais, a curva de juros, ela sobe. Porque eu lembro da crise de 1982, eu lembro da crise de 1987, eu lembro do Plano Collor, eu lembro o que aconteceu com o Plano Real em 1999. Então, não estou falando isso, eu estou falando do Estado brasileiro não goza da mesma credibilidade que um governo japonês. Então, se você entra numa trajetória explosiva da dívida pública, quem mais financia a dívida pública somos nós. Quer comprando tesouro direto, quer entrando em fundo. Então, se eu estou vendo que o governo está entrando numa trajetória explosiva, eu peço mais juro. Se eu peço mais juro, olha o que acontece com o avião. Eu adoro usando o avião. Uma turbina vai, que é a turbina do governo, só que dado que aumentou os juros, que eu estou mais assustado, 2 turbinas param, abre o revés, que é o consumo e o investimento. Então, também não adianta o governo gastar demais, porque aí ele me assusta. Ou eu vou cobrar mais juro, ou se ele não aceitar pagar mais meu juro, ele emite moeda e isso gera inflação. Então, ele está no controle de saber até quanto ele pode gastar para que a curva de juros suba. Não tem nada a ver com a Selic. A curva de juros mostra, além do meu risco, o meu receio de que lá na frente teremos inflação ou o governo vai ter que oferecer mais retorno para título público para eu, poupador, não são os bancos os maiores financiadores, possamos comprar o título público. Porque caso eu não concorde com a taxa de juros, o governo vai emitir e vai começar a emitir moeda e aí voltamos como era na década de 90 do overnight. Até porque, Roberto, falando dos juros de hoje, né, dessa nova linha do BNDES, 2 bilhões, os juros não estão baixinhos não, né? 5 ponto alguma coisa, deixa eu olhar aqui meu caderninho. Você tem o número aí na cabeça, Roberto? Não, o que eu tenho é aquela linha dos 40 bi, 3,75. De hoje, o anúncio de hoje, 5,26% ao ano, enfim, é uma taxa alta, né? Sim, agora imagina o pequeno que não precisa, o receio não é bem a folha de pagamento, mas outros problemas. Veja, o spread bancário é um absurdo. O spread bancário é um absurdo que daria até um outro programa, veja. A legislação brasileira, a justiça brasileira sempre querendo ajudar o devedor, o banco faz o quê? Além da falta de concorrência, o banco faz o quê? Sobe o spread porque eu sei que sempre existe a justiça social. Fazer o bem é bom, só que não existe almoço de graça. O fato de você ter o direito não transforma as coisas infinitas. É isso que às vezes as pessoas não entendem. Mas é meu direito, sim, mas acabou o dinheiro. Vamos colocar mais um elemento aí? Tem mais um na Thomas nossa Law, que é presidente do Ibrachina, né? Ele vai falar um pouco para a gente sobre... Né, Thomas Law, isso mesmo. Exatamente, sobre esse comércio, sobre se isso deve voltar à normalidade, mesmo que a passos lentos. Seja bem-vindo, Tomás. Uma boa noite para você. Olá, boa noite, bem-vindo. Como que ficam esses acordos aí entre os dois países? Desculpa, você pode repetir a pergunta, por favor? Claro, imagina, a gente gostaria de saber como que ficam os acordos entre os dois países diante desta situação. Qual que é a sua visão? A minha visão é que a China, atualmente, recentemente, o presidente Xi, inclusive falou na cooperação mundial e agora ele também se propõe a ajudar a OMS e também se propõe a ajudar os países
diante da sua capacidade na área médica. Portanto, o que eu entendo hoje é que a China vai querer ajudar, sim, os países, já está ajudando a Itália, já está ajudando alguns países na Europa, e certamente essa união como uma humanidade, essa questão do vírus, se transformou numa questão humanitária e todos estão sensibilizados. Inclusive, eu acho que é o que o professor Dumas falou, agora é hora de cuidar da saúde e depois o comércio, a economia, tudo é reajustado. O Thomas, enfim, o que eu quero deixar bem claro aqui é que a gente está fazendo uma discussão importante, mas o ponto de partida dessa discussão para todos os interlocutores dessa conversa é que aqui no nosso país, o prognóstico das autoridades, o anúncio muito claro do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, ontem reiterado, né, por outras autoridades, com exceção do presidente Jair Bolsonaro, mas aí é outra história, a gente não está no pico da doença aqui no nosso país. Vai chegar ainda, O pico ainda vai chegar e eu estou falando num futuro próximo de 2 meses. Pensando nessa parceria nos negócios, Thomas, enfim, o que a gente pode dizer em relação ao que dá para ser feito já ou planejado um pouco mais para frente? Mona Lisa, o que eu acho é assim, a gente achar a China tem um exemplo, por exemplo, a cidade de Wuhan agora e o país como um todo, 95% já está na sua normalidade. Agora em abril eles vão voltar a trabalhar, as empresas vão voltar a trabalhar, mas pensando na retomada da economia, no comércio, e é óbvio que eles vão pensar na questão da saúde pública. O Brasil, com esse pico que ainda vai chegar, a gente está aí algum tempo longe desse pico. E eu acho que agora o que vai acontecer, e eu até falei já numa conversa sobre a questão dos contratos internacionais, vai ter que ter uma boa conversa em cada um dos empresários, cada contrato vai ser discutido. A gente conhece que tem a cláusula hardship, que é a cláusula da teoria da imprevisão. Casos, eu diria que seria uma força maior aí que atingir os contratos, mas obviamente que no âmbito do cenário jurídico econômico, tanto a China, eles querem continuar e preservar os negócios, porque também preserva a teoria da empresa que nós estamos no Brasil. Então, na minha opinião, eu acho que vai ter um fomento, um aumento de demandas na área de arbitragem internacional. E eu acho que vai ter questões que vão ser decididas numa mediação, ou seja, as pessoas vão entrar num acordo, vai ter demora de entrega de mercadorias, mas tudo isso vai fazer parte de um novo modelo que foi criado, que foi um sistema que aconteceu, que as pessoas vão ter que se sobressair diante da teoria da imprevisão. Eu queria só aproveitar e chamar o Lucas Kubasky de novo para essa conversa, né? O empresário que trabalha numa empresa chinesa. Lucas, diante disso, existe hoje uma previsão para vocês para que tudo volte à normalidade, para que os trabalhadores possam sair do home office, por exemplo, no Brasil, e para que haja de fato, né, um trabalho normal entre os dois países, Brasil, China? Como que vocês avaliam essas expectativas aí para os próximos dias e meses? Bom, na verdade, não estamos trabalhando com expectativa de retorno ao escritório aqui no Brasil. Estamos trabalhando com um período de home office em aberto, né? Ainda não temos uma data definida para retorno. Mas, como o próprio Thomas disse, na China as coisas estão retomando a normalidade. Cerca de 95% das atividades já retomaram. No nosso segmento, especificamente na nossa empresa, 100%. A gente já consegue trabalhar com 100% da capacidade da empresa novamente. E o bate-papo com a China ele é diário, a gente está sempre em contato com eles e tentando, de alguma forma, encontrar maneiras de evitar quaisquer tipos de transtorno no fornecimento dos nossos produtos aqui no Brasil. Sim, Thomas, também Lucas e Roberto, vamos aqui de novo colocar todos os nossos interlocutores, uma pergunta para todos vocês. Quando o Thomas diz que é um novo momento daqui para frente, né? Seriam contratos, então, reavaliados,
Posso fazer uma pergunta para todos, dizendo o seguinte, pensando aqui na minha cabeça que não tem nada a ver com a economia, mas enfim, cabeça de jornalista. Seria um momento de menos lucros para todos os lados e mais um apontamento, digamos assim, humano, já que a situação está difícil para todos os lados? Outros vão saindo à medida que a Secretaria de Administração Penitenciária for sendo notificada pelo Tribunal de Justiça. Então, tem dois movimentos possíveis. Quando a Justiça não toma essa iniciativa por conta própria... Mas, assim, é obviamente que nenhuma das partes ainda vai invocar essas regras novas. Tanto todos os contratos internacionais é possível você suscitar e invocar algumas regras, como, por exemplo, o artigo 79 da Convenção de Viena. Acaba liberando, se for recebida essa notificação da Justiça, aquele preso que está no semiaberto, não são os presos em regime fechado, só os de semiaberto, para passar para a prisão domiciliar. Ele tem que cumprir uma série de regras, como já... Em que fica muito oneroso, diante da situação que está acontecendo, o Covid-19, se manter o pacta sunt servanda, ou seja, não dá para cumprir o contrato na qual foi estabelecida antes, diante de uma pandemia que está acontecendo em todos os países. Sim. Professor, qual que é a sua opinião? Eu achei interessantíssimo o que o Thomas falou, porque a Mona Lisa perguntou, será que cabe alguma verve humanitária? E o Thomas, obviamente, como advogado, ele colocou todos os pontos jurídicos, mas sendo pelo lado, olha, eu acho que através do meu coração mais humano, vamos dizer assim, vou buscar menos lucros, pode esquecer, isso não vai acontecer. Qualquer empresa que puder aproveitar isso, de uma pandemia ou não, se você for lembrar o que aconteceu no ano passado em relação ao preço da carne. Todo mundo exportando, o preço da carne aqui subiu. Claro, você sempre quer maximizar o teu lucro. E sempre tem aquela coisa, não, mas a gente precisa olhar outras partes interessadas. Concordo, vou olhar outras partes interessadas, consumidor, publicidade, fornecedor, direitos humanos, mas se ninguém gritar e se ninguém fizer um boicote do meu produto, eu vou maximizar o que eu puder, porque é para isso que eu existo. Então, aquela coisa do stakeholder capitalism, que surgiu lá no negócio de Davos, para mim é uma bobagem. Porque o capitalismo, ele é a mesma coisa. Ele invoca todas as partes interessadas. Aquele CEO, ou seja, o empresário, o diretor da empresa, que não leva em consideração todas as partes interessadas, ele está equivocado. Então, uma maneira de falar, ó, não preconize o lucro. Não, eu vou sempre preconizar o lucro. Agora, se eu, com essa verve diabólica de preservar o lucro, alguém resolver fazer um boicote, de novo, qual é o meu principal objetivo? Preservar o lucro. Se ele não comprar, então eu vou usar uma parte do meu coração e diminuir o preço. Mas o que o Thomas colocou, por exemplo, ele colocou todos os aspectos jurídicos. E o que a Mona Lisa perguntou, mas será que nós não vamos ser mais humanos? Mona Lisa, acho muito difícil isso acontecer. Empresa que enfrentou essa situação primeiro que todo mundo. Como que você olha para essas medidas que foram adotadas e, de fato, qual foi a primeira preocupação? Bom, pessoal, eu vou concordar tanto com o Thomas, mas também vou concordar com o professor Dumas. Obviamente, uma empresa trabalha visando lucro, não somos uma instituição filantrópica, mas a gente tem problemas. E o principal problema hoje é o câmbio, né? Temos contratos negociados com um câmbio muito mais baixo e hoje, com cerca de 20% a 23% de diferença cambial da época de negociação, a gente não pode deixar de vender ou simplesmente falar não. Então temos que também ser um pouco maleáveis e estamos fazendo um pouco disso no dia a dia. A gente reduz um pouco a nossa margem para tentar viabilizar esses contratos.
Mas falando um pouco na questão humanitária, nós como empresa também apostamos aí e colocamos o nosso coração nessa situação, principalmente porque a China foi um país muito atingido, né, nesse sentido do coronavírus. Então nós estamos fazendo também alguns trabalhos, fizemos algumas doações de produtos que podem ajudar no combate para alguns países, para a própria China, aqui para algum aeroporto da Argentina, para o aeroporto de Ezeiza, fizemos também para alguns outros aeroportos na América Latina. Enfim, é uma balança difícil de ser equilibrada. É isso, o nosso desafio então é colocar o debate, mesmo que seja difícil estabelecer o que vem para frente, mas respeito também. E é preciso haver discordância também para haver diálogo. Sem dúvida, sem dúvida. Não dá para todo mundo concordar com todo mundo o tempo todo. É essa a premissa. Então eu quero agradecer muito ao Thomas Law, ao Lucas Kubaski e também ao professor Roberto Dumas. Eu fiquei hoje encantada porque o professor veio inspirado nesse domingo, então, já que o professor citou a Vera, serve a inspiração, vocês foram pura inspiração. Muito obrigada, até o próximo debate. Muito obrigado. Uma boa noite para vocês. Boa noite.